Olá, bem-vindo à formação online Práticas em Educação Física Escolar. Eu sou Marília Costa, bailarina e arte educadora, formada em dança e movimento e especialista em transdisciplinaridade. Eu atualmente trabalho em um programa de cultura e educação, onde o maior objetivo é promover o desenvolvimento do indivíduo por meio da arte. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas atividades em que esse objetivo deseja ser alcançado. Mas antes, contextualizando um pouco a base desse trabalho, é importante que a gente compreenda que esse trabalho ele é desenvolvido sob a ótica transdisciplinar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que compreende-se que o mundo está fragmentado, né? Que o paradigma cartesiano nos deixou aí como legado o abismo da fragmentação, onde a gente sabe muito sobre uma coisa específica e absolutamente nada sobre o todo. Então a gente sabe muito sobre os ponteiros do relógio, mas a gente não sabe nada sobre o tempo. E isso na dança aparece no sentido de que eu sei muito sobre uma especificidade, né, de um movimento, mas eu não sei o todo daquilo, né? Eu não sei de fato me expressar a partir desse conhecimento específico. E além disso também tem o abismo da dualidade, né, do dualismo. O que é isso? A consciência de que existe o certo e o errado. E a transdisciplinaridade diz que existe algo entre as duas coisas, né? Existe o certo, o errado e existe outras possibilidades. Então, um trabalho de dança sob a ótica transdisciplinar é aquela que não existe o que é certo e errado. Existe o que é mais adequado, menos adequado para o indivíduo. Então, o que é certo para um pode ser errado para o outro. Então, essas palavras certo e errado, elas não são utilizadas no meu encontro, a não ser para dizer que não há certo e não há errado, e sim um universo de possibilidades. E quando eu digo universo de possibilidades, eu estou dizendo que esse trabalho propõe experiências em movimento, ou seja, o nosso aluno ele é convidado a experienciar o movimento a partir de todas as possibilidades existentes. Óbvio, a partir de uma condução, a partir de um direcionamento do professor, mas ele tem a possibilidade, ele tem a capacidade de vivenciar esse movimento e ele mesmo descobrir possibilidades novas. Normalmente, o processo do aprendizado da dança é um aprendizado que o professor propõe um movimento e o aluno, muitas vezes, repete esse movimento. Esse processo ele é válido e muitas vezes necessário, mas o que eu estou querendo compartilhar com vocês é exatamente não o oposto disso, mas uma outra possibilidade. Ou seja, o aluno experimenta o movimento a partir da sua condução e em um segundo momento você conceitua e codifica esse movimento. Então, isso faz com que o aluno esteja vivenciando o movimento a partir de uma liberdade de expressão, a partir de uma potência onde muitas possibilidades existem. Então, isso deixa o indivíduo em um lugar de criatividade, né, em que ele espontaneamente cria suas próprias possibilidades. E a criatividade, ela vem justamente desse lugar espontâneo, né, desse lugar íntegro e espontâneo. Íntegro porque o aluno ele precisa conhecer as suas habilidades, as suas capacidades, os seus limites, as suas fragilidades. Então, nesse trabalho é muito importante que o professor esteja sempre preocupado em desenvolver um conhecimento e uma prática pedagógica em que parta do indivíduo para o coletivo. Então, antes dos alunos se interagirem, eles precisam se conhecer, se perceber, observar o próprio corpo. A gente pode chamar isso de consciência corporal.
Então, eu me aproprio do meu corpo, eu sei da potência dele, mas eu também sei da fragilidade dele, e a partir disso eu interajo com o outro, indo para o coletivo. Isso faz com que, quando eu estou em coletivo, eu também tenha essa compreensão de que o outro também tem as suas fragilidades e as suas potências. E são todas essas diferenças que fazem com que o conhecimento seja cada vez mais rico, porque existe uma gama imensa de possibilidades, e não uma única certa e uma única errada. Bom, para que isso aconteça, necessita que o professor seja o que eu chamo de professor facilitador, ou seja, ele facilita o processo de aprender a aprender. Ele não impõe regras específicas de se fazer, mas ele permite que o aluno descubra como fazer. Digo que é muito mais difícil, dá muito mais trabalho, mas é extremamente potente, porque o nosso aluno vai ter autonomia no processo do aprendizado. Para que o professor seja um facilitador, ele precisa ter algumas virtudes. Eu digo que é mais importante essas virtudes do que os diplomas. É preciso ter a virtude da aceitação, ou seja, aceitar o seu aluno incondicionalmente. É preciso ter compreensão empática, ou seja, aceitá-lo como ele é, na condição que ele se apresenta. A empatia é a possibilidade de olhar o mundo através dos olhos do outro, né? Estar na pele do outro, vestir os sapatos do outro, né? Ver o mundo como o outro, né? Então, isso exige uma escuta aberta e sensível, para que, de fato, a gente consiga se colocar no lugar do outro. E isso faz com que o professor facilitador tenha a virtude da congruência, que é livre de qualquer amarra, de qualquer máscara. O professor facilitador, ele se apresenta de uma forma transparente e totalmente autêntica. Bom, vamos começar. As atividades que eu vou compartilhar com vocês, elas foram desenvolvidas a partir desse olhar, né, que é o olhar transdisciplinar sob a dança, que é uma abordagem que entende essa integração da unidade e que entende que existem valores que atravessam todas as disciplinas. E que entende também essa construção do indivíduo para o coletivo. Né? Então, a gente parte sempre de uma construção, de uma apropriação corporal individual, para então propor que os seus alunos se interajam entre si. Então, a primeira atividade que eu proponho, essas atividades você pode propor no momento que achar pertinente na sua aula, elas não estão em ordem cronológica a ser feita dentro de uma aula, tá? Então, a primeira atividade é o movimento gestual, é uma atividade para a apresentação. Então, ao invés dos alunos se apresentarem com os seus nomes, o que também é preciso, mas se apresentar com um gesto. Então, a proposta é que vocês estejam em círculos, né? O círculo é um lugar de concentração e de igualdade, né? Em que todos conseguem se ver e se perceber. Então, começa com o professor, você propõe um gesto, né? Se apresenta com um gesto. Então, por exemplo, esse gesto que eu acabei de fazer, né? O gesto das mãos. E solicita para que os seus alunos, cada um traga um gesto. E o gesto cotidiano, ele é interessante porque ele faz parte do repertório de movimento dos seus alunos. Em um segundo momento, você pode propor uma complexidade do movimento, né? Explorando um pouco além do gesto cotidiano. Então, por exemplo, subir os braços e descer sinuosamente. Propor que outras possibilidades, além do gesto cotidiano, sejam utilizadas. Um segundo momento dessa atividade é propor que composições sejam feitas, ou seja, que você crie
uma apresentação coletiva, ou seja, que você pegue o seu gesto e o seu movimento e traga gestos e movimentos de outros colegas e faça uma composição. Então, o meu gesto da mão, mais o gesto que eu havia feito sinuoso, mais o gesto do colega ao lado, que coçou a cabeça, mais o movimento de uma outra pessoa que deu um pulo, enfim, pedir para que os alunos tragam o movimento do outro para o seu próprio corpo e que elabore assim uma sequência de movimentos. Nesse momento você pode utilizar uma música que seja divertida, que traga um lugar espontâneo e divertido mesmo dessa prática, porque as músicas, né, que você for escolher, elas são extremamente importantes, porque elas podem potencializar a energia, o ambiente que você precisa, que você quer propor em cada atividade. Uma próxima atividade é a sensibilização corporal. Então, como o próprio nome diz, é uma atividade sensível que vai exigir do professor uma condução delicada e cuidadosa. Você vai precisar de bolinhas de algodão, divida os seus alunos em duplas e peça para que um deles se coloque à disposição para receber a massagem e o outro vai aplicar a massagem. Então, a massagem nada mais é do que, com a bolinha de algodão, você vai conduzindo os lugares por onde essa bolinha deve passar e aquele que estiver massageando vai, com a bolinha de algodão, massageando o corpo do colega. Você vai entender quais são os limites de quais áreas corporais você pode chegar com a sua turma. Em um segundo momento, isso inverte, inverte os papéis, e você também pode propor para que eles, no final dessa experiência sensorial, que eles se movam a partir da sensação. Uma música escolhida para esse momento pode ser uma música suave, delicada, leve, justamente porque é um lugar de contato com o corpo do outro e que isso exige uma certa delicadeza, né? Isso também faz com que eu perceba que o corpo do outro é um lugar de cuidado, de carinho e de atenção. Uma próxima atividade é a transferência de peso, que é, na verdade, um jogo de confiança. Você vai distribuir os seus alunos em trios, sendo que uma pessoa vai se posicionar ao centro e a outra na frente e a outra atrás. Quem estiver ao centro vai transferir o peso para a ponta dos dedos e para os calcanhares. E quem estiver à frente, quando o colega transferir o peso para a ponta dos dedos, quem estiver à frente toca o corpo do colega, a região do peito ou a região dos ombros. E quando for atrás, transferindo o peso para os calcanhares, o colega de trás faça a mesma coisa, toque nas costas ou nos ombros. Quem estiver ao centro, é importante que consiga manter os olhos fechados. Se for preciso, você pode usar vendas ou ter um processo de começar com os olhos abertos até o momento que você consiga aplicar essa atividade com os alunos fechando os olhos. É um jogo de confiança, exige aí uma relação de cuidado um com o outro, mas também é uma atividade divertida e que em um segundo momento você também pode propor para que o aluno que esteve ao centro se mova pelo espaço a partir dessa sensação da transferência de peso e da sensação do toque dos colegas. Uma música nesse momento pode ser uma música que tenha um pulso, que tenha essa ideia de pêndulo, mas também pode ser uma música mais ritmada, que também proponha esse lugar de espontaneidade e de entrega. Uma próxima atividade é a atividade dos percursos espaciais e desafios corporais.
Então, você vai precisar de um pedaço de papelão cortado no tamanho de uma folha A4. Eu vou utilizar esse caderno como exemplo. Uma folha de papelão, no tamanho A4. Você vai preparar na sala obstáculos, ou seja, desenhar uma linha no chão, desenhar um zigue-zague, propor um obstáculo que precisa ser saltado, enfim, o que a sua criatividade, o que o seu ambiente de sala de aula permitir. No começo desse percurso, o aluno vai receber o papelão e você vai pingar algumas gotinhas de água sobre esse papelão. E aí o desafio é atravessar esse percurso, esse trajeto, sem deixar a água cair. Claro, a água vai cair, mas a proposta é exatamente trazer esse estado de atenção do corpo de uma forma divertida, espontânea, tanto que a música pode ter, né, essa mesma condução, uma música ritmada, uma música que seja divertida. E aí e que também pode te trazer a reflexão com os seus alunos de que o equilíbrio é um lugar flutuante, né? O estar certo é um lugar rígido, sendo que na vida e na dança, esse lugar, né, de certeza, ele não existe, né? Existem possibilidades mais adequadas e menos adequadas. Então, esse movimento, né, esse jogo do corpo, de manter, né, a água em equilíbrio, pode ser também feita uma relação com o equilíbrio do corpo, né, que estar em equilíbrio exige uma flexibilidade, é um ponto flutuante, e desse equilíbrio na vida, que também exige flexibilidade. Uma próxima atividade é o desafio com elástico, que foi criada a partir daquela brincadeira em que uma pessoa segura o elástico de cada lado e existe uma brincadeira que você faz no meio, de pular, abrir, fechar, cruzar e o elástico vai subindo, enfim. É bem semelhante, porém não tem esse rigor, né, de uma determinada maneira de se pular. Então, a dinâmica é exatamente essa, que a pessoa que esteja no centro pulando descubra possibilidades de saltos e de pulos, né? De 2 pés, né? De 2 para 2, de 2 para 1, de 1 para 1, e que as alturas sejam diversas para que também tragam desafios diferentes, mas que a experiência do saltar aconteça. E depois, no segundo momento, você pode conceituar e codificar quais são esses saltos, né? Que tipos de saltos são esses. E uma última atividade são as ações corporais, né? Denominadas por Laban como saltar, caminhar, girar, torcer, cair. Então, você vai conduzir uma improvisação em que você traga dispositivos, né, que você inspire os seus alunos a se moverem a partir dos ambientes que você vai criar e que propõem ações diferentes. Por exemplo, caminhar sob uma nuvem de algodão doce. Caminhar por entre um lago de chocolate. E é importante que essa condução ela seja tanto dessa maneira lúdica, como eu propus agora, quanto de uma maneira real, né, de repertórios que eles conheçam, né? Então, caminhar sobre as pedras, por cima das pedras, caminhar na água, cair de um lugar muito alto, enfim, ou de saltar numa janela em busca ao infinito, enfim, possibilidades que sejam desde reais a imaginativas, né? Reais a imaginadas por você. Por quê? Isso vai despertar no seu aluno sensações corporais diferentes.
E isso é o mais interessante, né? Que ele descubra a partir dessas sensações qualidades corporais diferentes. Em um segundo momento, você também pode conceituar, né? Então, qual é a qualidade corporal de quando eu ando sob uma nuvem de algodão? Uma qualidade leve, uma qualidade de movimento que é cuidadosa, que tem atenção. Qual é a qualidade de uma queda, de um abismo no infinito, né? Uma qualidade, uma queda rápida, imediata, enfim, possibilidades que você crie, né, para que o aluno experimente o movimento de uma maneira ampla e diversa. Bom, todas essas atividades, ela propõe a experiência criativa do movimento, ou seja, a experiência exige tempo e a experiência acontece no nível individual, ou seja, cada aluno vai ter a sua experiência. Cada um vai ser afetado de uma maneira e cada aluno vai também encontrar possibilidades diversas, né? Possibilidades que vão ao encontro com as capacidades que ele tem. Então é importante que você dê espaço para que essa experiência criativa do movimento aconteça, né? Muitas vezes a rigidez, né, de impor o que é certo e o que é errado castra as possibilidades outras existentes. Então, esse trabalho de dança que eu proponho, que você pode e deve aplicar no ambiente escolar, é para que a dança surja de uma maneira livre, espontânea, criativa. E em um segundo momento você a conceitue, você a organize, né, dentro de uma técnica específica ou dentro de um trabalho específico. Mas primeiramente é preciso conhecer o corpo e explorar todas as possibilidades. E todas essas atividades têm como objetivo né? Explorar o movimento criativo, explorar o potencial criativo presente em todo ser humano. É isso, eu espero poder ter contribuído com a formação de vocês. Espero de alguma forma que muitas experiências criativas sejam desenvolvidas a partir dessas que foram propostas e que você consiga aí, através da sua criatividade, da sua experiência, propor um ambiente em que se aprenda a aprender. Até breve!